Então, aula 2, Ciência Geográfica 2, isso aqui é Geografia 1, as correntes do pensamento geográfico. Correntes do pensamento. A gente vai ver que a geografia ela vai se apropriar, muitas vezes, ao longo da história dela, né? Ela vai se apropriar de discursos políticos, do momento, né? Do que a ciência está vivendo naquele momento. Então, por exemplo, vai ter um momento que a geografia ela vai ser mais descritiva, vai memorizar mais as coisas, vai ser mais mnemônica, vai trabalhar mais a memorização, mas aquele momento ali vai ser um momento que a ciência estava vivendo esse momento de neutralidade científica. Então, a geografia ela vai seguir mais ou menos o rumo da ciência, tá entendendo? Porque assim, cada área do conhecimento vai seguindo ali, obviamente, os rumos da ciência no geral, né? E outra coisa, a geografia ela vai servir para interesses de países, basicamente, né? Ao longo da história, ela vem servindo para os interesses dos países, seja os interesses geopolíticos, né? Interesses econômicos, interesses que permeiam questões militares, enfim, questões de domínio de território. A geografia ela vem servindo para isso ao longo do tempo. A geografia, isso serve, em primeiro lugar, para a guerra. Ela foi inventada, basicamente, para isso. Então, o que é passado para a gente é uma coisa mascarada do que realmente é a geografia. Porque a geografia em si, o saber geográfico, é um saber que remete ao poder. Ter conhecimento geográfico é deter o poder. Deter o poder sobre o quê? Sobre o espaço geográfico, que é o objeto de estudo da geografia. Então, mas geralmente a gente não aprende isso na escola. A gente aprende que geografia é uma ciência que estuda a natureza. Ah, geografia estuda Terra, estuda o planeta Terra, o que acontece na Terra. Estuda os rios, estuda os mares, estuda a diferença de um mar e um oceano, dos tipos de oceanos, dos oceanos que existem, tipos de mares, estuda o relevo, estuda os climas. Ah, geografia é isso. Geografia, a gente vê geografia na escola como se fosse uma coisa assim, só física. E, tipo, decorar o nome de quais são os rios que cortam a cidade de Caicó. Esses rios, eles vão até onde? De onde até onde? Qual a extensão desse rio? Qual o volume desses rios? Eles são, entendeu? A gente geralmente não vê realmente a importância de estudar geografia. A gente só vê geografia como uma coisa decorativa. E a gente aprende a vida inteira que a geografia é decoreba, né? Aí vem agora a professora Ana Beatriz dizendo que geografia é poder, que geografia foi utilizada a vida inteira pelos estados maiores, pelos governos de países, para manter ali o domínio de extensas quantidades de pessoas e de território, para dominar recursos naturais, para conquistar esses recursos naturais, para controlar pessoas carentes. A geografia é utilizada para tudo isso. Mas essa verdadeira geografia ela não é passada para a gente. O que é passado para a gente é outra coisa. Então, vamos lá. A geografia surgiu como uma ciência institucionalizada, como ciência geográfica, no século XIX, lá na Alemanha. Mas eu disse para vocês na outra aula que foi entre a Alemanha e a França, né? Porque, tipo, os primeiros geógrafos tanto são alemães quanto são franceses, né? Os primeiros geógrafos passaram a escrever mesmo sobre a geografia enquanto a ciência mesmo, com objeto de estudo formalizado, bonitinha e tal, foram tanto alemães quanto franceses. Mas a geografia, como uma disciplina acadêmica, institucionalizada, surgiu na Alemanha no século XIX. Final do século XIX surge a geografia, certo? Emerge como disciplina a partir do século XIX na Alemanha. Ok. E aí, ao longo do tempo, ela vai incorporar diversas fases da ciência, do mundo científico, né? Vai incorporar as correntes do pensamento. A geografia vai começando a mesclar, a pegar um pouquinho de cada corrente de pensamento. Então, se teve um momento que a geografia, com a geografia mais naturalista, é porque aquele momento ali era um momento em que se falava muito sobre a natureza, sobre o domínio da natureza sobre o homem, por exemplo. A geografia ela vai se apropriar de correntes de pensamento do momento, da ciência ali, que estava vivendo aquele momento. O interessante é que cada corrente de pensamento geográfico vai retratar ou vai representar um momento ou um discurso ideológico de um país dominante. Outra coisa, que eu já dei um spoilerzinho, né? A geografia, ela representa muitas vezes ela é utilizada para representar o poder, o domínio de alguns países sobre outros. Então, por exemplo, se a gente está vivendo uma ordem mundial monopolar, que só existe uma única potência, a geografia, ela vai servir para esclarecer, para dar nome a esse país, porque ela é utilizada geralmente, a geografia ela é utilizada como um discurso ideológico para representar os países dominantes, certo? Ela é muito utilizada para isso também. Ela é muito utilizada para dar ênfase às grandes potências mundiais.
Porque se você tem mais poder, geografia é poder. Se você tem mais poder, significa que você tem esse conhecimento nas suas mãos. Você domina esse conhecimento. Então, a geografia ela vai servir para essas pessoas que têm maior domínio, esses países que têm maior domínio. Tá entendendo? Ok, já falei um pouquinho disso, falei sim. Olha aqui, por exemplo, diz aqui, a geografia esteve a serviço do imperialismo alemão, teve imperialismo alemão ali desde o Ratzel, né? O que Ratzel, menina? Desde do Hitler leu Ratzel. Ratzel foi um dos primeiros pensadores da geografia enquanto ciência. A gente vai falar dele já já. O Friedrich Ratzel, que ele foi um dos pais da geografia política, né, lá no século XIX. Foi um dos primeiros caras. Ele escreveu um livro chamado Geografia Política. Ratzel ele escreveu Geografia Política no século XIX e o Hitler no século XX. O Hitler tinha a ideia de quê? De dominar a Europa todinha, extensas porções ali da Europa, começou a expandir território e tal. Ele tinha essa ideia de imperialista, de expandir território, porque ele leu o Ratzel, e o Ratzel dizia que para que você tivesse domínio sobre o seu espaço vital, o espaço vital era aquele espaço de você desenvolver, que você precisava para desenvolver sua economia, seu poder. O Ratzel dizia isso, né, que você tinha que deter territórios. E para que você detivesse territórios, você tinha que conhecer a geografia do outro país. O Hitler leu muito bem e entendeu muito bem o que a mensagem do Ratzel, que ele mandou no século XIX, dizendo que para você vencer um inimigo, você tem que conhecer a geografia do país dele, do seu inimigo, porque você saberia muito bem onde atacar, quais as riquezas daquele país, onde você poderia, quais estratégias, isso é geopolítica, quais estratégias você poderia adotar para conquistar aquilo ali, aquele território, aquelas pessoas, dominar aquelas pessoas, e por aí vai. Então, por exemplo, a geografia, ela teve seu pé no imperialismo, ela teve seu pezinho ali dentro do imperialismo francês também, durante a Primeira Guerra, durante a Segunda Guerra, durante a Guerra Fria. A geografia sempre existiu, na verdade, sendo que como ciência mesmo, só surge no século XIX, mas ela sempre existiu. E ela sempre foi utilizada para isso, mas ela sempre foi mascarada também. As pessoas nunca souberam para que como a geografia era utilizada, tá entendendo? Os mapas, por exemplo, mapa é uma coisa riquíssima. Os mapas foram tão importantes na época do Império Romano, porque o Império Romano foi um império gigantesco, né? Um império que durou 1000 anos, o Império Romano do Oriente. Ele durou 1000 anos, estava aqui lembrando, viu? Porque não tem o Império Romano do Ocidente e do Oriente, né? Foi do Oriente, que era o Império Bizantino, que durou 1000 anos. Durou a época da Idade Média todinha, praticamente, o Império Romano. Então, tipo, o Império Romano era um império gigantesco, e para controlar o império, o que é que eles faziam? Na época, já existia a formulação, a confecção de mapas, onde cada mapa tinha lá as províncias do Império Romano e, tipo, para facilitar a administração do Império Romano, para facilitar ali como é que eu posso dizer, o recebimento de imposto dentro do Império, era através de mapas. Então, tipo, a geografia ela sempre foi utilizada, mas, como eu falei, é uma coisa mascarada, que tipo, não dizem pra gente, não dizem. Geografia é serviço do imperialismo. Vamos lá. Para entendermos as correntes geográficas, é de fundamental importância conhecermos o contexto histórico da segunda metade do século XIX. Ótimo. O que é que estava acontecendo no século XIX, historicamente, né? Do ponto de vista da história, no mundo. Século XIX é um século que começa em 1801 e vai até 1900. 1801 e vai até 1900. E aqui está perguntando a você, está dizendo aqui, a gente precisa entender um contexto histórico do mundo na segunda metade do século XIX, ou seja, a partir de 1850, né, em diante. Ana Beatriz, o que estava acontecendo no mundo, 1850 em diante? E aí, alguém sabe? Segunda metade do século XIX, o que estava acontecendo no mundo? Vocês veem história. Tem geografia também, né? O que estava acontecendo no mundo? Segunda metade, a partir de 1850. Do ponto de vista da economia, o que estava acontecendo no mundo? Revolução Industrial. Revolução Industrial. A gente estava começando aí a segunda Revolução Industrial, né? Segunda Revolução, que começa na metade do século XIX até metade do século XX. A primeira vai da metade do século XVIII à metade do século XIX. Segunda, mais ou menos metade do século XIX, que é agora que eu estou perguntando a vocês, até metade do século XX. Ok, então o mundo, do ponto de vista econômico, estava vivenciando, não o mundo todo, mas as grandes potências no mundo estavam se industrializando. Durante a Segunda Revolução, houve a industrialização dos Estados Unidos,
do Japão, da Alemanha, da França e de alguns países ali da Europa, se industrializaram durante a Segunda Revolução. E aí, veja bem, ok, Revolução Industrial. Mas, nesse contexto da Segunda Revolução Industrial, para que um país ele detivesse uma grande produção, ele precisava de matéria-prima. E ele precisava também de um mercado consumidor para comprar seus produtos. Então, imagina, esses países todos aí se industrializando e eles precisavam de matéria-prima, de mercado consumidor, ampliar seus domínios. Como é que eles iam fazer isso? Aí surgiu o imperialismo, expandindo territórios, conquistando territórios. Quanto mais território eu detivesse em minhas mãos, eu ia ter o quê? Mão de obra, mercado consumidor para os meus produtos e matéria-prima. E também fonte energética para minhas indústrias. Então, na segunda metade do século XIX, vai acontecer aí a conquista a partilha da África, e algumas porções da Ásia vão ser dominadas também por potências industriais da época. Tanto a África vai ser muito explorada, que é o neocolonialismo, né? O neocolonialismo seria esse momento aí que vai haver a partilha da África e a colonização também de algumas partes da Ásia. Colonização de exploração. Então, a África vai ser dividida, vai ser partilhada entre potências europeias da época, numa conferência chamada Conferência de Berlim, entre 1884 e 1885. Ela vai ser dividida. A África e a Ásia foram muito visadas, principalmente com esses dois objetivos, que seria matéria-prima e ampliar o mercado consumidor. Então, essas potências industriais da época estavam em busca disso. Imperialismo é o quê, Ana Beatriz? O nome imperialismo. O que é o movimento imperialista? É o movimento de expandir territórios. Mas expandir por quê? Em busca de quê? Aí vem os motivos. Mão de obra, matéria-prima, mercado consumidor, expandir seu comércio para outras partes do mundo, outros territórios do mundo. Ok, porque até então, isso aí, esses motivos imperialistas, essa questão do imperialismo, ela vai durar até a Segunda Guerra Mundial, porque o Hitler ele queria expandir seu domínio por várias extensões de terras. Até a Segunda Guerra Mundial, um país, os governos de países imaginavam que você ia ser muito rico se você tivesse grandes extensões de terra, né? Imaginava que ter território era muito importante. Sendo que hoje em dia, com a terceira revolução industrial, a gente sabe que hoje em dia você pode ser um país com um território bem pequenininho, mas tem uma economia gigantesca. Porque, na verdade, as indústrias elas se dispersaram pelo mundo todo. Então, você não precisa estar produzindo só dentro do seu país. Tá entendendo? Então, o que importa hoje não é só você ter território nacional. Você pode estar espalhado pelo mundo todo e produzindo no mundo todo. Mas até a Segunda Guerra Mundial, essa questão do imperialismo era muito forte. A Primeira Guerra e a Segunda Guerra acontecem por motivos imperialistas. Então, essa questão de expandir território, de deter espaço vital, que o Ratzel falava tanto, já vou falar dele, que ele falava tanto que era importante para você desenvolver economicamente, isso foi muito importante, tanto do século XIX para o século XX. Blá, 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 para que sabemos que nesse contexto, a geografia, a ciência vai permitir que essas potências europeias concretizem suas ambições capitalistas, e a geografia vai servir para isso. Aí, vamos lá. Nesse contexto do século XIX, vai surgir a teoria da seleção natural de Charles Darwin. Darwin, vocês estudam em biologia, né? Estudam a teoria da seleção natural. O que é que diz a teoria de Darwin? A geografia vai se apropriar disso aí, da teoria de Darwin. Agora eu vou dizer por quê, como é que vai ser. Mas na teoria da seletividade natural, o que é que diz na teoria do Darwin? Eita, puta. Quem é que geralmente sobrevive? Eita, puta. Para Darwin, a seleção natural acontecia da seguinte maneira: os animais mais fortes, eles tinham mais chance de sobreviver, não é isso? E reproduzir? Não tinha? Então, eles conseguiam permanecer no planetinha, enquanto os mais fracos, eles não conseguiam. Não era assim? Na seleção natural? Sim, professora! Pronto, pois bem. Então, imagine o seguinte: a geografia vai se apropriar desse saber aí da seleção natural de Darwin e vai dizer o seguinte, principalmente com Ratzel, né? Foi Ratzel que criou que pegou a seleção natural do Darwin, do Charles Darwin, e trouxe para a geografia, o Friedrich Ratzel. O que é que o Ratzel vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, que essa época é uma época que a geografia ela vai ser utilizada em uma corrente que a gente chama de determinismo ambiental. O Ratzel vai dizer que o meio ambiente, a natureza determina a nossa vida.
ela determina a nossa vida. Então, por exemplo, o que é que, traduzindo isso para a geografia dos estados maiores, para a geografia dos países, o que é que o Ratzel ele influenciava a gente, os países, a fazerem? Olha, se os mais fortes prevalecem, então significa dizer o seguinte, que os países ricos devem dominar os países pobres. Ele pegou a teoria da seleção natural das espécies do Charles Darwin e trouxe isso para o contexto da geografia dos estados, dos países, tá entendendo? E disse que os países ricos deveriam dominar os países mais fracos, que são os mais pobres. Traduzindo, era isso que o Ratzel queria fazer, que o Ratzel disse que os países deveriam fazer. Lembrando que ele viveu entre o século XIX e o início do século XX, ó, tem aqui, ó. Aí o Ratzel, ele era determinista, tipo assim, ele era naturalista. Dizia que a natureza, ela determina a nossa vida, nosso modo de viver, tudo aquilo que nos circunda, ela determina. A gente sabe que hoje em dia a natureza, ela não mais determina, ela não determina em si. Nós fazemos parte, nós somos parte do meio. Hoje em dia o homem consegue produzir, consegue fazer o que ele quiser, ele domina a natureza. Infelizmente, ele domina a natureza. Mas nós fazemos parte desse meio. A natureza, ela não determina, porque nós temos um controle hoje sobre a natureza, certo? Mas na época ele dizia que ele seguia essa corrente aí chamada determinismo ambiental, que a natureza, ela determinava a nossa vida. O Ratzel dizia isso. O Ratzel justifica seu pensamento por meio do conceito de espaço vital. O que era o espaço vital? O espaço vital foi utilizado como uma ideia na qual consiste que um país busque sempre novos territórios que não lhe pertençam como forma de gerar o desenvolvimento. Ou seja, o determinismo afirma que o espaço é poder. Então, para Ratzel, o espaço é poder. Por isso que ele é um dos pais da geografia política, né? A geografia política tem a ver com estratégias de estados para a conquista, para a soberania de territórios. Então, veja bem, o que é que o Ratzel, por que ele vai influenciar tanto o Hitler, né? O que é que o Hitler leu o Ratzel? E ele entendeu muito bem a mensagem dele, dizendo que espaço é poder. Que ele precisava deter territórios, mais territórios, porque deter território era deter poder. Deter poder sobre tanto territorial quanto poder social, sobre pessoas. E para que eu tivesse um espaço vital, esse espaço para desenvolver, eu tinha que ter uma extensão de terras cada vez maior. Essa era a ideia do Ratzel, do espaço vital do Ratzel, que o Hitler entendeu muito bem e tentou implantar, que não deu muito certo, mas ele tentou fazer isso. E aqui tem um tópicozinho, ó, conheça mais sobre Friedrich Ratzel, falando um pouquinho mais sobre Ratzel, né? Alemão, precursor do determinismo, da corrente determinista de pensamento, foi bastante influenciado pela obra de Charles Darwin. Como eu falei, né? Ele disse lá que pegou a seleção natural de Darwin e